Olá, queridos internautas, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, o canal Babalorixá Edson do Oxum. Como eu já disse, leva o meu nome, mas é o nosso canal. É um canal voltado para as pessoas do Axé, para o povo do santo, para pessoas que têm curiosidade, que realmente precisam, têm necessidade de esclarecer as suas dúvidas e a gente romper paradigmas, situações onde as pessoas têm preconceito por simplesmente não conhecerem. Então a gente está aqui realmente em função de romper esses paradigmas e essas situações. Hoje o nosso programa, que eu já falei sobre o canal, né? Hoje o nosso programa, com licença dos orixás, nós vamos falar sobre o orixá Ogum. Estivemos aqui na semana passada, falamos sobre o orixá Exu, tive bons resultados, boas pessoas tiveram aí contatos, perguntaram coisas pra gente. Nós vamos estar aí elucidando também algumas outras dúvidas futuramente em um outro vídeo que nós vamos fazer especialmente para responder as dúvidas sobre o orixá Exu. Foi muito proveitoso, muito bacana de verdade. E essa semana nós vamos falar sobre o orixá Ogum. O orixá Ogum, que é o grande desbravador do candomblé. Orixá que vem trazendo os caminhos para que todos nós venhamos a caminhar. Antes mesmo do ser humano desbravar o nosso universo, como nós temos visto aí, esse desbravar todo. Então, Ogum já vinha trazendo o caminho para que todos os outros caminhassem, até mesmo as próprias divindades. Tem itãs antigos que contam que o orixá Ogum saiu de Orum e fez o primeiro caminho até o intermediário, o mundo dos orixás, onde surgem os Eborás, enfim, todos os outros orixás, até chegarem ao Aiê, até que os orixás realmente tenham seguido esses dois primórdios de caminho, que são o caminho do Orum para o Orum Aiê e do Orum Aiê para o Aiê. Então, antes mesmo de existir os caminhos celestes, já existia um caminho que Ogum trilhou para que os orixás pudessem segui-lo. E aproveitando, nós já estamos falando aqui sobre o nosso grande desbravador, o nosso grande protetor realmente, porque Ogum é o orixá vencedor das batalhas, e todas as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, a gente sempre está aí pedindo a proteção de Ogum para que possamos realmente vencer as nossas batalhas. E aí eu gostaria de estar abordando um assunto que para nós realmente tem sido uma grande batalha no decorrer da nossa história toda. A gente falar sobre preconceito, sobre perseguição religiosa, a intolerância religiosa de modo geral, porque é uma coisa que aconteceu aí há menos de um mês, tá? Por volta de uns 15 a 20 dias atrás, a gente teve uma situação terrível com uma pessoa que foi à escola no Rio de Janeiro e foi barrada, proibida de entrar porque ela estava de preceito. E todos nós que somos de candomblé sabemos o que é cumprir um preceito. É estar com as nossas roupas brancas, é poder professar a nossa fé. Isso tudo é muito complicado para a gente. Mas independente da gente poder professar a nossa fé ou não, eu queria tocar num assunto que eu acho que é um pouco mais delicado. A questão de cumprir um preceito. Porque quando a gente não está de preceito, a gente não necessariamente vai estar nos lugares usando a nossa roupa branca, ou fios de contas, ou as guias, como algumas pessoas chamam, que é simplesmente usar por usar, ou ter um amuleto, onde na maioria das vezes a gente termina guardando, colocando por dentro da camisa, para que realmente não tenha algum tipo de pergunta engraçadinha, ou coisas desse tipo, e a gente termina pecando ao entrar no embalo das pessoas e fazendo aquilo que a gente não gostaria, que é realmente se preservando de determinadas situações. Mas eu gostaria de falar sobre a questão da necessidade, porque uma pessoa que faz santo, que se inicia, termina passando por uma situação de ter uma necessidade específica daquele momento, de estar cobrindo o seu corpo, de estar realmente se preservando, se resguardando. E esse resguardo é normalmente um período específico e previamente determinado, que é o preceito de um Iaô, que envolve uma questão de 120 dias. Normalmente o Iaô fica por torno
da sua fase de iniciação em torno de 1 mês para que essa fase de iniciação seja concluída. Depois existem os tais 3 meses de quelê, que quantos de nós não conhecem isso? E a gente termina, algumas pessoas imaginam por que esses 3 meses, e eu terminei resolvendo tocar nesse assunto hoje, até por conversar com algumas pessoas que são da religião, são da nossa religiosidade, e que não sabem de fato, não souberam responder no meio de um assunto que a gente estava tendo, tão espontâneo, tão natural, mas algumas pessoas não souberam dizer o porquê desses 3 meses. E aí eu gostaria de estar elucidando isso, porque eu tive essa conversa há muito tempo com muita gente, e a gente terminou, e a gente termina achando que é uma coisa tão natural, e não é uma coisa tão natural quanto a gente imaginava. Então eu terminei resolvendo gravar esse vídeo para a gente poder esclarecer isso. Uma pessoa, quando entra para se iniciar, como eu disse, passa por torno de 1 mês de iniciação. Depois, o preceito que a pessoa vai cumprir leva por volta de 3 meses. Por quê? Porque a pessoa passa por determinados preceitos, onde o corpo da pessoa é aberto, literalmente aberto, com uma pequena escoriação nos braços e em outros lugares determinados do corpo, especificamente pré-determinados, e essas escoriações extremamente suaves levam por volta de 90 dias, de 90 a 120 dias, para uma cicatrização absoluta. Então a expressão de que o Iaô, quando está de preceito, está de corpo aberto, é uma expressão praticamente literal. Então a pessoa passa por esse preceito e esse período de recuperação para que realmente ela tenha o corpo absolutamente cicatrizado e o axé esteja preservado, para que nenhuma das coisas boas que entrou durante o preceito saiam e para que nenhuma coisa ruim entre também por esse vínculo espírito-corpo, não seja maculado. Então, esses artefatos que são usados pelo Iaô durante esse período são de suma importância. Não só a roupa branca, como cada fio de conta que usa-se no pescoço, o quelê, que é um instrumento sagrado, o mocã, os icãs, que são os contreguns que são presos nos braços. Enfim, todas as pessoas que são do santo sabem e conhecem muito bem esses artefatos e que são de suma importância. Independente de quem não sabe da importância disso, são artefatos religiosos e as pessoas têm por obrigação. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a aceitar, mas todos são obrigados a respeitar. Então o respeito, que é uma coisa mútua, é a única solução para problemas como perseguição religiosa, problemas como esses tipos de preconceito. E preconceito, gente, é uma coisa que, como a gente já costuma dizer há muito tempo, é a maior idiotice do ser humano. Então gostaria realmente que essas pessoas que fizeram isso lá no Rio de Janeiro, que proibiram uma pessoa de entrar, entendam que existem situações religiosas em que as pessoas têm necessidade, de fato, de usar determinados artefatos. E caso essa necessidade não venha a ser o caso de qualquer pessoa, ela tem o direito de professar a fé dela. Então pare e pense naquilo que você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser tratado. Como você gostaria de ser tratado, independente do que você estivesse usando. E aí você vai conseguir respeitar as pessoas. Mas vamos retomar, porque essa semana nós estamos pré-determinados a falar de Ogum. Então já combinamos e vamos falar de Orixá Babami Ogum. Orixá Ogum, como eu vinha dizendo, é um orixá desbravador, um orixá que realmente é o senhor de todos os caminhos. Então, para todos nós que realmente precisamos de vencer as nossas batalhas da vida, a gente sempre vai recorrer ao Orixá Ogum. Aquele que vai desbravar o caminho, aquele que vai realmente nos fazer estar sempre pronto, sempre prestes a lutar, a vencer, a derrotar os nossos inimigos, mesmo que os nossos inimigos sejamos nós mesmos. Então eu gostaria de falar aí com essa coisa do sincretismo, como nós falamos de Orixá Exu na outra semana, e nós terminamos até mesmo fazendo um exemplo sobre Orixá Ogum.
porque os negros, quando tinham essa necessidade de fazer, e disso nasce o sincretismo, os negros guardavam os orixás, os assentamentos dos orixás, aquilo que eles realmente cultuavam, embaixo de um pedestal ou prateleira, e por sobre esse pedestal ou prateleira vinha a imagem do santo católico. Então o orixá Ogum foi muito identificado com São Jorge Guerreiro, que é um santo da Igreja Católica, que era realmente, como o próprio nome que eu acabei de dizer, um guerreiro. Então, como São Jorge foi um militar, um guerreiro, tem essa coisa de ter uma ligação. Esse sincretismo se criou entre o orixá e esse santo católico. Logicamente, como eu disse, em determinadas regiões do Brasil existem outros sincretismos. Como existe o ritual na festa de Ogum, que é o ritual mais importante que para nós da festa é o pão de Ogum, e então existe alguns lugares do Brasil aonde São Jorge é sincretizado com Santo Antônio, com a questão do pão. Então, como tem o pão de Santo Antônio, tem o pão de Ogum, então se criou um outro tipo de sincretismo aí com orixá Ogum e Santo Antônio. Então, toda essa situação nos leva a características, e aí as pessoas terminam dizendo sobre as mitologias, e essas características que transcendem as mitologias terminam sendo aquilo que são as características que chegaram até os seres humanos. Então, essa questão do desbravador, essa questão de ser realmente um guerreiro, termina refletindo nos filhos de Ogum um pouco de toda essa essência de Ogum. Essa coisa de ser um pouco brigão, um pouco autoritário, como todo militar é. Então isso são coisas e características que influenciam. Logicamente nós vamos fazer depois um outro trabalho referente a características específicas e nós vamos falar mais profundamente sobre isso, as características dos filhos de cada orixá. Mas nós temos muito isso das características dos filhos de Ogum, que são realmente grandes guerreiros. E como eu também falei sobre Exu na outra semana, nós falávamos sobre algumas histórias. E a história de Ogum que eu gostaria que as pessoas soubessem, que independente de ser um guerreiro, de ser um desbravador, de ser realmente um grande guerreiro, a gente tem uma das maiores lições da nossa vida com o orixá Ogum, que é o início do nosso candomblé. A primeira palavra que toda pessoa de axé canta dentro da nossa nação Queto, dos cultuadores de orixá, e nos nossos ritos, a primeira cantiga do candomblé, após pedir licença para Exu, a gente canta Ogum Ajô. E o que quer dizer Ogum Ajô? Ogum é aquele que traz união. Então, a união é a questão de fazer de fato a força. Então, o orixá Ogum é um orixá que nos traz a lição da união. E acima da lição da união, a lição da humildade, de nós nunca podermos deixar de depender de alguém. Pois um dos itãs mais antigos de Ogum diz que a lâmina, o obé, a espada de Ogum, a espada que Ogum traz na mão, é uma lâmina afiada o suficiente para cortar o próprio véu da realidade. Mas esta mesma lâmina, esta mesma espada, jamais será afiada o suficiente para cortar o próprio cabo. Então é a maior lição que Ogum pode nos dar. É dizer que realmente ninguém pode fazer nada sozinho. Por mais que você possa cortar tudo, você sempre vai precisar de alguém para poder lidar com o seu cabo. Então, essa situação sempre vai nos levar a gente ter união e humildade de poder recorrer um ao outro. Ninguém é absoluto em nada, ninguém é absoluto sozinho. E também falando dos rituais, das evocações desse orixá, assim como nós falamos sobre Exu, o grande ritual realmente de orixá Ogum está aí, o grande ebó, na verdade, né? O grande sacrifício, a grande oferenda que se faz ao orixá Ogum é o ritual do pão. Como eu estava dizendo, na festa de Ogum a gente faz o rito do pão, onde a gente traz o pão, é rezado, apresentado a todas as pessoas e distribuído. A gente distribui esse pão de Ogum e esses pães as pessoas têm o costume de levar cada um para sua casa, para pôr dentro das suas latas de mantimento, para realmente que o orixá Ogum jamais permita que falte comida na sua casa.
O maior ritual de Ogum, que é o ritual da evocação de Ogum, é o ritual do seu próprio elemento. Ogum é um orixá do elemento ferro. É o elemento terra, porque até o ferro vem de dentro da terra. Então, esse elemento de Ogum, que é o elemento do ferro, é o elemento realmente usado para o seu ritual de evocação. Quando se realiza um ritual de evocação de Ogum, toca-se um ferro no outro e o impacto desse som de um ferro batendo contra o outro é o ritual que faz a evocação de Ogum, e Ogum chega até nós para realmente ser louvado e nos abençoar. Abençoar nossos caminhos, deixar nossos caminhos abertos. Então, evidentemente, existem muitos outros tipos de ebó e oferendas que possam ser oferecidas a Ogum, para que ele realmente abra os nossos caminhos, deixe aí tudo realmente ao seu alcance, à sua disposição. Então, de fato, nós temos aí uma série de ebós que podem ser oferecidos a Ogum, uma série de oferendas que pode ser feita para que realmente a pessoa tenha aí a sua vitória, vença as suas batalhas e Orixá Ogum realmente abra o seu caminho. Mas tudo isso, evidentemente, é pré-determinado de acordo com aquilo que o jogo de búzios indica. Então, o jogo de búzios determina qual é o ebó, a gente faz o ebó, oferece ao orixá e o orixá nos abençoa com determinadas dádivas em nossas vidas. E assim nós estamos aqui encerrando esse vídeo da semana que nós determinamos falar sobre Orixá Ogum. Na próxima semana, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre Orixá Odé, Orixá Oxóssi. E muita gente tem já essa coisa de pensar Oxóssi, Odé, o que seria o correto. Oxóssi é uma parte do nome do orixá. Isso eu vou explicar depois no vídeo sobre Odé. Porque Odé quer dizer caçador. Então nós vamos falar sobre o caçador mais adiante. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Gostaria realmente de mais uma vez pedir para que vocês curtam o vídeo, bote lá nos favoritos, curtam, se inscrevam no nosso canal, deixe os comentários, qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, deixe nos comentários para a gente e nós vamos estar respondendo de acordo com aquilo que for realmente possível. Muito obrigado e Orixá Ogum que abençoe os nossos caminhos. Ogum Ajô, Mario, Mario.